Bom, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. O curso de pós-graduação em psicanálise está oferecendo essa jornada, assim como está oferecendo ou já ofereceu gratuitamente, né? Está oferecendo gratuitamente o curso de psicose, teoria psicanalítica das psicoses, e nós estamos também lançando hoje um novo curso de psicanálise com a qualidade da Uniaberta. É um curso de pós-graduação com a duração de 12 meses. No meio do programa eu falarei sobre isso. Bem, o que me credencia para estar aqui falando com vocês? Eu comecei a minha jornada pela psicanálise. Eu fiz uma residência em psicanálise e também fiz 4 anos de análise psicanalítica com o doutor Zacarias Eduardo Carbone, no Rio de Janeiro, e fiz supervisão com ele durante 4 anos e com a Vera Borges durante mais 2 anos e meio em psicanálise. Então, eu sou formado em psicanálise, comecei o meu trabalho pela psicanálise. E eu tenho um respeito muito grande pelo Freud. E eu gostaria de falar para vocês, de compartilhar com vocês, né, o tema da fala. Além do que, depois vocês podem ver meu currículo lá, eu tenho um doutorado em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, tenho um doutorado em ciências da religião pela Universidade Metodista e tenho um pós-doutorado em história das ideias pela USP de São Paulo. Tenho 43 livros publicados e 42 artigos científicos. Então, acho que depois de 40 anos de consultório, acho que eu tenho alguma coisa para dizer sobre o pensamento de Freud para vocês, tá bom? Eu considero Freud um gênio. É, embora eu possa fazer alguma crítica a ele, mas nós precisamos reconhecer a genialidade do Freud. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, a genialidade do Freud não foi ele ter contribuído significativamente para o avanço, a libertação e mesmo a desmistificação da sexualidade humana. Curiosamente, o Freud se torna mais conhecido pela teoria da sexualidade humana do que verdadeiramente pela contribuição que o Freud deu na compreensão do cérebro, da mente e das doenças mentais. Então, o Freud que eu vou trazer aqui hoje para vocês é muito mais o Freud cientista, é muito mais o Freud que pôde perceber coisas que ninguém tinha percebido até então. Vamos imaginar aí que a humanidade já tivesse vivido milhares de anos e já havia medicina no mundo antigo, havia medicina na Babilônia, no Egito. Na Babilônia, no Egito e mesmo na Grécia, eles já faziam neurocirurgia há 300 anos antes de Cristo. Mas ninguém tinha pensado. Até o final do século XIX, mais ou menos, vou colocar aqui um número arbitrário, porque ele começa a publicar em 1892, mas até essa data, 1890, 1892, 1898, eu tenho certeza que ninguém percebeu o que Freud percebeu. Na formação do Freud, ele era doutor, né? Ele era médico e ele fez doutorado em neurologia. Então, ele era um neurologista com PhD em neurologia. Dentro da formação, depois do doutorado, vem o pós-doutorado. Eu falei aqui que eu sou pós-doutor em História das Ideias e pós-doutor em Antropologia da Religião. Mas o Freud ele fez pós-doutorado em neurologia. E ele foi fazer o pós-doutorado dele com um grande professor renomado mundialmente, Charcot. O Charcot ele era um psicopatologista. Ele falava da doença mental e, na época, ainda é assim, ó, é só quando você fica internado muito tempo no hospital, o chefe da equipe normalmente leva os residentes para mostrar a você se a sua doença
sair do padrão. E o Charcot ele trazia os doentes mentais do Hospital Psiquiátrico de Paris e ele descrevia a doença mental, mostrando nas pessoas os sintomas das doenças mentais. Só que Charcot usava hipnose e ele hipnotizava alguns pacientes. E pacientes com sequelas graves, não é? Não só com, vamos dizer assim, pacientes que tinham convulsões, pacientes que tinham perdido a visão, pacientes que tinham perdido a audição, pacientes que sofriam de dores terríveis e até pacientes paraplégicos. E Freud observa que, durante a hipnose, estes pacientes, não a maioria, mas um grande número de pacientes, ficava curada. Então, o que era cego voltava a ver, o que não ouvia voltava a ouvir, o que não andava voltava a andar, e mesmo os que tinham convulsões epilépticas ou falsas convulsões epilépticas paravam de ter a convulsão. E aí o Freud ele faz a seguinte observação: a mente não. O conceito de mente não era muito conhecido, é o conceito de cérebro, né? O cérebro é o mesmo antes, durante e depois da hipnose. Isto que eu vou falar aqui é fundamental para se compreender a distinção entre psicose e neurose no pensamento de Freud, tá? Repetindo, o que eu vou falar é fundamental para se compreender a distinção da neurose e da psicose, não só no pensamento do Freud, mas no pensamento de quem veio depois dele, que não avançou muito, ou ainda tem ainda a primazia do pensamento da descoberta dele. Então, veja bem, ele pensa assim: o neurônio é o mesmo, as sinapses são as mesmas, a bioquímica do cérebro é a mesma, e a pessoa é hipnotizada. E durante a hipnose, o sintoma desaparece, ela aparentemente é curada. Então, o problema, neste caso específico, não está no cérebro, não está na estrutura cerebral, está na função. Então, o Freud foi é, o primeiro neurologista que distinguiu o cérebro da mente. Ele foi o primeiro que fez isso. Então, o que é o cérebro? O cérebro é a estrutura. E o que é a mente? A mente é a função. Então, o cérebro é a estrutura. Está vendo aqui? Vocês estão vendo aí o meu cérebro aí que eu publiquei? Não apareceu para vocês? Sim, professora, apareceu Sim, sim. professor. Então, veja bem, você tem. E aí ele observa que uma classe de pacientes, mesmo hipnotizada, continuava com os mesmos sintomas, fossem sintomas físicos ou psicológicos. E aí o que, que o Freud percebe? Freud percebe que o cérebro é diferente da mente. O cérebro é a estrutura, como está nessa imagem aqui, uma representação do cérebro, não é? Então, o cérebro é a estrutura. Se o cérebro é a estrutura, a mente seria o que então? Essa é a questão que o Freud conseguiu responder, né? Estão vendo aqui? Consegui publicar a minha imagem? Sim, professor. Então, é porque eu não sou bom nisso, tá? Veja bem, aqui você está vendo aqui que no lugar do cérebro você já tem representações mentais, não é? Então você tem a árvore aqui, a cidade, tem tudo, né? É uma representação do que seria a mente. Então veja bem, o cérebro é a estrutura, a mente é a função.
Não tem como separar a mente do cérebro, mas os dois não são a mesma coisa. Quem mais aprofundou isso, né, no mundo contemporâneo foi o neurocientista Antônio Damasio. Eu tive o privilégio de fazer um curso pessoalmente, presencialmente com ele aqui em São Paulo. O título, ele tem vários livros, os dois principais é E o Cérebro Criou o Homem, tá aqui, e o outro é O Erro de Descartes, onde ele aprofunda o pensamento do Freud, mostrando que uma coisa é o cérebro, a outra coisa é a mente. E aí o que o Freud percebe? Que até então ninguém tinha percebido essa distinção, ele faz a distinção. E até então, a doença mental ou ela era considerada uma obra do demônio, isso no final do século XIX. Tem muitas comunidades religiosas que ainda pensam isso até hoje, o que é uma grande pena para a humanidade que vive lá, né? Mas eles achavam que doença mental eram todas da mesma natureza. Na verdade, até Freud, a ideia era de doença mental como doença cerebral. Então, os tratamentos mais usados até Freud era o choque elétrico, o choque de insulina, que 29. tem o mesmo poder de destruição do choque elétrico, e o, o choque térmico. Pegava-se a pessoa dentro de um surto, colocava dentro de uma banheira e colocava muito gelo em cima das pessoas para que a temperatura dela baixasse ao máximo, para ela sentir, ela ter, era uma hipotermia, não é? Uma hipotermia. E aí o que o Freud observa? Isso é a observação dele, daí a minha homenagem da genialidade dele. Oi? 29. Existem doenças que são causadas pela estrutura cerebral. As Oi? doenças causadas pela estrutura cerebral, Não tenho folha. Professor, Tem não. pessoal, desliga aí o microfone, isso, está interferindo na aula. se puderem desligar o A maquininha não microfone, faz. né? Deixa eu ver se eu consigo aqui, porque. Show? Opa, Valeu, Bruno. tem aqui um lugar que eu não sei onde é, mas tem um lugar que desliga o microfone, né? Bom, voltando aqui, né, a minha explicação, ele vai dizer tem doenças mentais que têm origem na estrutura. Veja, ele ainda não sabia dizer, como se diz hoje na neurociência, que tem doenças mentais que têm origem nos neurotransmissores. Ele dizia na estrutura. Para um homem do século XIX, século XX, onde não havia nenhuma neuroimagem, não havia nenhuma imagem real do cérebro, era vamos dizer assim, era uma coisa, era um salto imenso na compreensão da doença mental. Então, as doenças mentais que tinham origem na estrutura, que hoje a gente sabe que elas têm origem nas sinapses, especialmente nos neurotransmissores ou mediadores químicos, são chamadas de psicoses e esquizofrenias. Um cafezinho, Alexandre? Eu preciso que alguém desligue, por favor, né? É o Isaías, se ele puder Ô, desligar. Isaías, se você puder, por gentileza, desligar o microfone, eu agradeço. O telefone, o fone. Gláucia também. Obrigado, viu? Tem um lugar que a gente desliga, mas eu não sei onde é. Bom, tá dando para seguir o raciocínio, e aí ele observa o quê? Que tem enfermidades, né, cujo problema da enfermidade
cuja origem da enfermidade, cuja causa da enfermidade não está na estrutura, e sim na função. O que está na estrutura, ele chama de psicose ou esquizofrenia. O que está na função, isto é, na forma como o neurônio transduz, na verdade a palavra é transdução, na forma como o neurônio transduz, ou não é traduz, é transforma energia em imagem, símbolos, palavra, comunicação. Bom, as doenças que têm origem, as doenças mentais que têm origem na função, ele chamou de neuroses. Alguma pergunta? Já deu para distinguir um pouco o que é neurose da psicose? Sim, deu. Nenhuma pergunta, por enquanto. Então tá bom. Então vamos continuar, né? Bom, mais do que isso, na psicose, o sujeito tem um rompimento imenso com a realidade. Mas é um rompimento imenso, 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 imenso. É, a mente, ela tem muita dificuldade para distinguir sonho de realidade e de fantasia. É muito fácil provar essa minha afirmação que eu estou fazendo aqui. Algumas pessoas têm sonhos lúcidos, são chamados de sonhos lúcidos. O que é um sonho lúcido? É aquele sonho que você acorda e você leva alguns segundos para perceber que você parou de sonhar, porque você fica meio confuso, achando que ainda está dentro do sonho. Você precisa olhar para as coisas, se certificar de que acordou, de que saiu do sonho. Então, veja bem, a mente tem muita dificuldade de distinguir o sonho da realidade da fantasia. É tanto que a gente pode usar isso aqui com técnicas apropriadas, como o transe ericksoniano, por exemplo, ou a imaginação ativa desenvolvida depois por Jung, para literalmente implantar, né, na mente de alguém experiências que ela nunca teve. Por exemplo, quando eu vou trabalhar com pessoas que têm ansiedade ou pânico, eu falo para elas assim: feche os olhos, né? Agora lembre de uma experiência maravilhosa que você já teve, que eu preciso de uma âncora para poder trabalhar a segurança, né? E alguns dizem assim, doutor, infelizmente, eu não consigo lembrar de ter vivido nenhuma experiência maravilhosa. Aí, neste caso, eu falo, feche os olhos e agora nós vamos criar uma experiência maravilhosa. O que você gostaria de viver? E ele vai me dizer o que ele gostaria de viver e eu faço ele viver exatamente aquilo que ele gostaria de viver. Por exemplo, se alguém sonha correndo, acorda cansado, não é? Se alguém sonha tendo um orgasmo, acorda com orgasmo, eu acho que a única roubada é sonhar morrendo, né? Tirando a brincadeira, né? Então, se alguém sonhar que está atravessando um túnel com a luz no fundo, não vai que é uma roubada. Mas veja bem, na psicose, a distinção entre realidade e fantasia fica absolutamente precária e comprometida mais do que na maioria de nós. Eu fui professor de psicopatologia durante 10 anos na Universidade Mackenzie, na primeira fase que eu fui professor da Faculdade de Psicologia. Depois saí para o mestrado, depois eu voltei para lá. Em São Paulo, eu fui professor do Mackenzie, da PUC e da USP. Do Mackenzie por 30 anos, da PUC por 10, da USP por 7. Então, veja bem, anualmente eu levava meus alunos para
visitar hospitais psiquiátricos para conversar com os esquizofrênicos, ou Freud preferia a palavra psicose ou psicóticos, para eles entenderem essa precariedade de compreensão ou de distinção da realidade da fantasia. Então, eu lembro que a gente está sentado e tem lá um homem que conversa com os gatos. E ele fala com os gatos e ele conversa com os gatos. E uma aluna minha pergunta para ele: o senhor realmente conversa com os gatos? É claro, os gatos e eu somos muito próximos. Bom, tem gente que tem muita gente que conversa com gato, com cachorro, não é? Enfim. Mas vamos ver. E ele vai falando, 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 e não fica claro aonde é que está o rompimento da realidade. E aí, é só fazer a pergunta certa que você vai descobrir isso aí, né? E aí termina aquele diálogo, aí eu pergunto para ele assim: mas o que te motiva a falar com os gatos? Ele falou: olha, quem me procura para conversar são eles. São eles que puxam o assunto. Parece uma coisa muito sutil, mas não é, não é? Bom, de repente aqui, na supervisão aqui do curso de psicanálise e psicologia analítica, alguém me trouxe na semana passada: meu paciente está falando com Deus. E Deus está falando com o meu paciente. E aí a pergunta que eu fiz foi: quem é que chama o paciente para conversar? É ele que chama Deus para conversar ou é Deus que o chama para conversar? Se é Deus que o chama para conversar, já fica um pouco complicado isso, não é? Um pouco complicado, porque se ele escuta uma voz que o chama para conversar, isso é um pouco complicado, porque já começa a ter um pouco de dificuldade de distinguir a realidade de fantasia. Não que Deus não fale com alguém, se Deus quiser, ele fala com alguém, mas eu lembro que de um paciente meu que ele fala assim para mim, sério, ele estava falando comigo, né? Aí ele fala assim: olha, eu preciso terminar a sessão, eu preciso ir para casa, porque hoje, às 4 horas da tarde, eu tenho uma audiência marcada com Deus. Quem foi que marcou a audiência? Foi Deus. Aí eu falei para ele: cara, eu estou há muitos anos tentando marcar uma audiência com Deus e não consigo. Assim que, então você aproveita lá a tua audiência e lembra-te de mim. Fala: Deus, o máximo ele também quer falar contigo. Eu falei sério. Mas ali você já começa a ver uma certa dificuldade entre realidade e fantasia. É nesta dificuldade de realidade e fantasia que nasce o delírio, na psicose e na esquizofrenia. O que é o delírio na esquizofrenia? O delírio é a realidade, né, criada pela mente do delirante. É tanto que na clínica a gente trata o delírio como realidade. Por exemplo, uma aluna minha falou assim: olha, eu, eu sou casada, fazia supervisão comigo. Eu tenho uma família, sou casada, tenho um marido e tenho 4 filhos. Tá bom, mas eu sou virgem. Ah, tá. O senhor acredita em mim? Eu falei: acredito. E quando você quiser, me apresente sua família. Ela começou a chorar. Aí ela falou assim: você não vai dizer que eu sou louca? Eu falei: não. Eu vou dizer que você tem uma família que só você vê e só você fala com ela e só você conhece. Então, você está falando, então, de estruturas que vão se formando e o psicótico ele é capaz não só de romper com a realidade, mas no lugar da realidade que foi rompida, ele cria uma outra realidade. No caso dessa menina, ela foi estuprada pelo próprio pai. Então, para superar a perda do pai, a conivência da mãe e a falta de apoio familiar, ela criou uma fantasia onde ela era casada, bem cuidada e tinha 4 filhos que eram maravilhosos. Só que o delírio, ele pode ser
tanto delírio de vozes, ele pode ser delírio visual, é mais comum o de vozes e o visual, não é? Eu vivo mergulhado nesse mundo há 40 e tantos anos, então se eu for contar as histórias aqui que eu já vivi, né? De repente, um aluno meu também lá da psicologia, lá no início lá da década de 90, eu tenho duas filhas lindas, puxaram a mãe, aí ele fala para mim, ele começou a ouvir vozes, né? Aí ele fala, e ele dizia que era Deus, aí ele liga para mim e fala assim, doutor Maspoli, Deus falou comigo que eu vou casar com a sua filha mais velha. Aí eu falei, legal, muito bom. Não, o senhor pode falar isso para ela? Eu falei, ainda não, mas eu só queria te dizer uma coisa. Hoje de manhã Deus falou para muita gente da tua idade, então tu vai ter que entrar na fila. Foi uma forma de lidar com o delírio sem fazer com que virasse uma obsessão dele depois ficar perseguindo a minha filha, não é? Veja que eu trato o delírio como realidade, não é como uma mentira, não é como uma invenção, porque para ele é a mais pura expressão da realidade, assim como o sonho lúcido é a expressão da realidade até que eu acorde, não é? Assim como a fantasia é a expressão da realidade. Mas também, dentro da esquizofrenia, tem um quadro que é muito. As esquizofrenias mais comuns, a gente tem, por exemplo, transtorno bipolar. Transtorno bipolar é classificado como uma psicose ou uma esquizofrenia, que era chamada de PMD, psicose maníaco-depressiva. A psicose mais comum é a paranoia, né? Tanto que a gente fala, você está paranoico. Se o sujeito começa a falar de que tem alguém perseguindo, vigiando, né? Às vezes hoje tem gente que põe rastreador no marido, na namorada, no ficante, no falante, no peguete, né? Aí o sujeito nem percebe. Quando ele percebe, ele pode ficar meio preocupado durante algum tempo, mas o paranoico, ele cria alguém que o persegue. Mas o delírio mais complexo que existe é de uma psicose chamada de hebefrenia, hebefrenia, que eu só tive durante meus 42 anos de clínica, eu só conheci três pessoas com esse tipo de psicose. Eu vou contar uma delas, que foi muito marcante, que ela chega e fala assim, doutor, tem uma tesoura cortando meu corpo por dentro. Isso é o delírio da hebefrenia. O delírio ele é físico, ele não é nem visual nem auditivo. A pessoa sente ou que tem algum animal dentro dela, algum bicho, alguma coisa, ou que ela está sendo cortada. É terrível, né? Bom, alguma pergunta? Repete o nome, por favor, professor. É ebifrenia. E, hebefrenia. Ok. Hebefrenia. Professor, professora, é a Lília. Eu tenho uma pergunta. Ai, tá Pois dando uma interferência. mas desliga o microfone, liga de novo, porque a internet talvez saia. E Lili, agora? Vamos ver. Tá voltou. certo? Tá. Então, você estava falando que a esquizofrenia, a pessoa escuta vozes ou tem visões. Isso. Além disso, ela pode ter pensamentos que vêm à mente que não são reais, mas são pensamentos, não são vozes e nem visual. Existe isso, esse pensamento que vem criar, que verdadeiro, um pensamento que seria um delírio Sim. e vem em forma de pensamentos. A gente chama de ideia delirante. Ah, sim. Na Então ideia tem isso também, delirante, né? na ideia delirante ainda existe uma tênue distinção entre realidade e fantasia e sono, porque ele sabe que é um pensamento, né? Olha, Ah, se vocês quiserem, eu pedi à coordenadora para separar um curso que pudesse aprofundar isso aqui, se vocês quiserem conhecer ou fazer.
ele está sendo oferecido bem barato. É mais para divulgar a Uniaberta. É a interpretação dos sonhos em Freud e Jung, que a gente Legal. aprofunda toda essa questão do delírio, do sonho, da fantasia, dos símbolos, não é? Enfim. Bom, mais alguma pergunta? Que aí eu vou para as neuroses. Fala. Professor, Adriana, depois o Luiz. Pois não, Adriana. Não está falando, Adriana. Tudo bem? Adriana? Então vamos começar pelo Luiz até que a Adriana volte. Luiz? Sim, senhor professor. Primeiro dizer que é uma satisfação, viu, tá assim. Eu sei que o senhor, no seu processo de individuação, pelo pouco e parco conhecimento que eu tenho da sua oratória e do seu conteúdo acadêmico, né, e científico, já tem uma caminhada que não é muito dado a alimento ao ego, então eu posso ficar à vontade para falar isso, que Até porque eu já estou velho, então as vaidades já eram boas na minha juventude. é, velho eu não diria, até porque numa aula sua que eu assisti anteontem, o senhor falando dentro do processo de individuação, o senhor Sim, cita alguns exemplos de determinadas coisas que podem acontecer com as pessoas quando elas assumem a sua própria vida, o que eu chamo de se tornar humano. E aí, então, dentro desse contexto, nunca é tarde para, por exemplo, recomeçar. Então, essa sua fala sobre a sim. idade eu vou desconsiderar. Mas é o Obrigado, tá seguinte, brincando. professor. Eu tenho uma irmã que foi professora da USP também, que me incentivou muito a fazer o curso, que ela mora em São Paulo, eu moro em Sim. Recife, Pernambuco, e por isso estou aqui. Então, eu vou fazer uma pergunta que talvez, por não ter a formação em psicologia, ser um autodidata, Não se preocupe, e faça a cursei só pergunta. alguns semestres de decorrência do meu trabalho à época, mas é o seguinte, eu venho procurando estudar porque estou gostando bastante, está alimentando minha alma e meus projetos de vida. Então, o senhor referiu, eu já tinha visto isso antes também, que o Freud ele prefere a nomenclatura psicose Sim, à esquizofrenia. E sim, me parece que tem uma pequena diferença aí. Eu não sei se a diferença reside no aspecto de que o esquizofrênico, ele além de ter um corte profundo, como na psicose tem, da realidade, sim. me parece que ele também cria essa outra realidade que o senhor referiu, e essa Sim. seria uma das diferenças para a psicose, né? O senhor pode falar algo Mas a essa respeito? diferença, Luiz, ela é recente, não é? Quando você pega o manual, Teoria Psicanalítica das Neuroses, do Fenikel, Otto Fenikel, que é da década de 80, ainda não aparecia essa distinção que os neurocientistas já estão fazendo, porque o conhecimento vai avançando, aí vai sofisticando, não é? Então, você está certo quando se afirma que a palavra esquizofrenia, ela vem de duas palavras, que é esquizo, que é ruptura, esquizo é ruptura, frenia é mente ou cérebro. Então eles acreditavam que a esquizofrenia era uma ruptura no cérebro, na mente. Na verdade, a ruptura ela existe em relação à realidade e na esquizofrenia ela é muito mais acentuada do que na psicose. Mas o Freud considerava as duas a mesma coisa. O Freud era muito. Ele queria deixar uma marca, e ele deixou uma marca na humanidade, então ele criou termos novos para as coisas que já existiam, como, por exemplo, a psicose. Mas e aí? A Adriana tinha pedido para falar, né? Já voltou? Que pena, Eu, professor. Francisco. Isso. É, eu acredito que o senhor deva ter experiência, ao menos literária, talvez, com a teoria do trauma do Félix. A teoria do trauma. Sim, minha pesquisa de doutorado foi sobre o trauma transgeracional em afrodescendentes. Sim. É, a gente pode continuar ainda no mesmo pensamento ferenciano de que a conjuntura social, a conjuntura familiar, isso tudo transforma o adoecimento de uma mente saudável, uma mente que nasceu hipoteticamente saudável,
esses cortes, no caso, como ele fala, clivagem, né? E, e cisão, nos exemplos que ele dá dos trabalhos clínicos que ele já ofertou, né? Nós podemos ainda considerar esse adoecimento social também como um causador de neuroses e psicoses. Olha, tem um estudo muito bem feito sobre isso, né? Pelo, não, é pelo Hillman, John Hillman. Ele escreveu uma obra, chama-se O Código do Ser. Esta obra é muito interessante porque ela mostra o quê? Que tem pessoas que não sofrem efeitos do trauma. As pessoas podem passar por situações terríveis, elas sofrem terrivelmente com aquilo, mas a mente reage de uma forma para levar sempre para a superação, né? Mas é a minoria. Na maioria, e aí eu me dediquei nos últimos 20 anos a estudar o trauma transgeracional, porque além do trauma pessoal, aquele que é fruto da minha própria história, você ainda tem o trauma transgeracional. Eu vou citar aqui rapidamente um exemplo de trauma. Eu escrevi, tem um livro meu chamado A Psicologia do Trauma Transgeracional. O livro está em formato Kindle no Hotmart. Tem um que acabou de sair físico, que é Psicologia do Trauma, o Trauma Transgeracional, Solidão e Isolamento Social. E tem um book de 300 páginas que é Trauma Transgeracional e Resiliência na Diáspora Africana. Então, eu já tenho 3 livros sobre trauma. Por exemplo, eu atendi há muito tempo atrás um homem cujo pai suicidou-se. Esse homem, ele continua vivo, mas 20 anos depois, o filho dele, que agora tem 30 anos, resolveu fazer análise comigo. Como o pai fez há 20 anos atrás, eu não vejo problema nenhum, eles não são da convivência. Veja bem, o avô dele suicidou-se. Aí chega aqui o filho com medo que o pai também se suicide. Então, na verdade, se você for entrar no contexto dessa família, vocês vão ver que, de certa forma, eles são reféns do medo, né? Porque tem uma história de suicídio. Então, isso a gente chama de trauma transgeracional. Bom, vamos passar para as neuroses. A diferença da neurose para a psicose é que se na psicose ou esquizofrenia, dependendo do grau, né? Como já foi bem colocado aqui pelo Luiz, eu faço a viagem só de ida, na neurose, eu faço a viagem de ida e de volta. Pessoal, eu Então, estou sem áudio. Tem alguém aí sem áudio também ou é só aqui no meu? eu acho que é só no seu. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Lívia? tudo normal, professor. Normal, então tá bom. Então, eu vou repetir, né? Na psicose, eu faço a viagem de ida e de volta. E só de ida. Vamos lá. Eu posso, se eu for para Marte, né? Eu vou viver em Marte. Na neurose, eu posso ir a Marte e voltar para o lugar onde eu estou. Professor, eu Hum, acho que aí então entra por o motivo de eu ter levantado a mão. Que o senhor pois é. traz, né? Na psicose, a distinção entre realidade e fantasia é dificílima. Ela é Isso. dificílima ou ela é impossível? Porque a partir do momento que a fantasia já está instalada, Eu acho que ela é impossível, né? Mas eu coloco assim, dificílima, porque você tem. Hoje a gente sabe, não sabia, Freud não sabia, mas hoje a gente sabe que a psicose tem graus, né? Por exemplo, tem um livro fantástico que é Um Espírito que se achou a si mesmo, do Clifford Geertz.
em que ele é um economista que surta e descreve o próprio surto. Esse livro fez um sucesso no mundo inteiro, foi lido por todos os terapeutas e psiquiatras e neurologistas do mundo, e educadores, porque ele, ele é fantástico. Ninguém nunca imaginou que alguém fosse capaz de descrever o surto. Então havia um aspecto da consciência dele que estava preservado do surto, né? E eles eram psicóticos. Psicótico. Tá. Psicótico. Agora, na neurose, eu vou a Marte, mas eu sei que estou em Marte. E eu sei que Marte é apenas uma criação da minha mente. Né? Na psicose, Marte é real. Na psicose, Marte é real. Ok, E, obrigada, professor. e o que eu diria para um terapeuta, né? Se um paciente seu diz assim, eu vivo em Marte ou eu viajo para Marte e ele é psicótico, da forma mais natural possível, diga para ele, então, eu quero conhecer Marte com você. Né? Já o neurótico, ele sabe exatamente que aquilo que ele vive no particular da subjetividade dele é uma fantasia. Né? Aquela moça que me procurou lá, ela que disse que tinha família, ela está há 8 anos comigo. Ela saiu do surto, que muitos psicóticos só têm crise, não tem o surto permanente, tem crises psicóticas, né? Ela saiu do surto, fez medicina, hoje é pesquisadora, né, de um grande laboratório, enfim. Mas sempre vai ser uma pessoa psicótica. E aí, Ou existe eu acho que sempre vai risco, ser uma pessoa porque não tem exótica, uma não é? cura, né? Vai ser exótico, excêntrico. Não Tá, vai mas o viver. risco de surto sempre vai existir. O risco de surto sempre vai existir. Eu acho que é por isso que já faz 8 anos que ela está comigo e ela não quer Certo. ir embora. Eu também não faço nada para ela ir, porque eu acho que ela precisa desse suporte. Sim. Talvez precise pela vida inteira. De repente, outro pode dar isso depois, quando ela quiser, mas outra mulher ou outro homem, mas ela precisa, né? Aham. Ela precisa. Já na neurose, só que o Freud não percebeu, mas tem neuroses, por exemplo, em que você tem pensamentos delirantes. Eu diria que, por exemplo, síndrome do pânico. A São minha as mãe conhecidas tem. neuroses de conversão, que o Freud fala. Oi? São as conhecidas neuroses de conversão. Isso, na histeria de conversão, você tem o transtorno dissociativo da personalidade, e tem casos em que a pessoa. Que a maioria das pessoas tem mais de uma personalidade, isso é real. Né? Sim. Fernando Pessoa, ele tem um poema dele que ele fala assim, mais ou menos assim: Senhor, tu sabes que aqui, neste corpo, habita muita gente, mas graças a Deus, Senhor, tu e eu sabemos que sou eu. É um neurótico, né? Um grande Hum. neurótico, amável neurótico. Ah, professor, voltando só um pouquinho lá E na só para análise registrar aqui, física. psicótico é o sonâmbulo que sonha convencido e que está acordado. Isso mesmo, Hector. Pode falar. Eu ia lhe perguntar se a sua paciente, ela precisa de medicamentos ou não, porque como ela Não, faz a hoje mais terapia, não. eu creio que ela não toma, né? Hoje mais não. Ela consegue ficar bem com o Consegue tratamento de bem. terapia. É, Agora, no caso, pessoas assim que têm esse diagnóstico, que são mesmo esquizofrênicas, né, que têm a psicose, se sim. ela não fizer um tratamento, sim, ela sabe que ela tem, mas ela não toma medicamentos. É, Aí, o- muito é, difícil isso, né? não tem como. Na verdade, é que um dos grandes sintomas da psicose ou da esquizofrenia é a negação, né? Uhum. Então, a negação total da realidade
e a negação absoluta da doença. Então é muito difícil tratar essas pessoas. Bom, eu vou aprofundar um pouco, mas eu quero, como eu falei para vocês, nós estamos lançando um curso de psicanálise pós-graduação em doze meses. Esse curso está sendo lançado, as matrículas abrem daqui uma semana. Esses eventos estão sendo feitos também para lançar esses cursos, né? E os primeiros 20 matriculados vão pagar metade do valor. E aí, se alguém se interessar, procure alguém lá da Uniaberta, né? E converse lá com a pessoa. Bom, a gente está oferecendo isso para garantir a primeira turma. Então vamos lá. Neuroses. Eu pessoalmente, que a mais complexa é a histeria de conversão, que modernamente, atualmente, é chamada no CID-10 de transtorno dissociativo da personalidade. Por quê? Porque esta neurose ela é baseada numa repressão profunda da sexualidade. Ela produz uma cisão, né? Vamos lá, eu sei que eu tenho, minha personalidade tem várias instâncias, mas todas se comunicam. No transtorno dissociativo da personalidade, a pessoa pode dormir uma pessoa e acordar outra, e a que acordou não sabe que a da noite anterior existe. Vou dizer, eu posso dormir um religioso e acordar um libertino, e o libertino não sabe que o religioso existe. Já foram mapeadas numa única pessoa 18 personalidades diferentes, sem que uma conhecesse a outra. Então fica muito perto da esquizofrenia, não é? Mas não é, porque todas essas personalidades são conscientes, elas só não conhecem a outra. Na verdade, o que houve ali foi uma fragmentação da mente em que cada fragmento se tornou autônomo. Como é o nome, professor? Como é o nome, por gentileza? O nome do livro, Não, o nome dessa tipo de neurose. Transtorno Dissociativo da Personalidade. Eu vou colocar aqui o livro também, né? Professor, deixa eu aproveitar. Esse link que o senhor passou da interpretação dos sonhos Isso. é quanto tempo o curso? O curso são, acho que 24 horas. Ah, tá. É um curso bem rápido. Eu acho que é 30 horas, mais ou menos. Tá bom. Tá bom? É um curso de aperfeiçoamento e Interessa. interpretação dos sonhos, viu? Eu vou dar uma olhadinha. Olha, não é porque eu dei o curso, mas é um curso que aprofunda um pouco a questão de como a mente ela é Uhum. absolutamente sugestionável, né? Eu acho que eu ainda tenho assim, muitos buracos para entender melhor a interpretação dos sonhos. Então, acho que para mim vai ser bem interessante. Obrigado, viu? Vamos lá. É, por outro lado, você tem neuroses, eu queria citar aqui uma, né, que também beira ao delírio, não é? Que é o transtorno de pânico, ou o transtorno de ansiedade, a crise de ansiedade generalizada. E aí eu tive transtorno de pânico em 2004. Você teve? É o inferno, né? É o inferno, porque você tem a sensação que está morrendo. E como a mente vivencia a sensação de que ela está morrendo, ela distribui toda essa sensação para o corpo e para os órgãos do corpo. É muito interessante, professor, porque eu também sou psicóloga. Sim. E eu tive a síndrome do pânico.
E é assim, você tem a sensação, mas a partir do momento que eu tive a síndrome do pânico, eu passei de uma pessoa que tinha uma pressão normal para uma hipertensão. Hoje eu sou Sim, hipertensa. é um dos sintomas que permanecem, não é? Eu também passei eu consegui controlar, eu É, tomava eu controlada, mas da base de remédio, mas né? a minha síndrome do pânico desencadeou também hipertensão arterial. Mas eu volto a dizer, é, eu tive uma assim, eu brinco lá, eu fiz um vídeo dizendo como eu superei a síndrome do pânico, né? Tá lá no YouTube, no meu canal. Já foi visto por milhares Coloca e seu milhares. canal também depois no chat para Não, mim eu dar vou uma colocar. olhadinha. Já foi visto por milhares e milhares de pessoas e só cura no sentido de superação, porque eu não acredito muito em cura no sentido que as pessoas dão, né, total, mas só superação tem mais de 500 relatos apenas com o vídeo que eu gravei. Por quê? O que eu percebi? Que, na verdade, no pânico, você tem um delírio mesmo, que você está morrendo. E o corpo interpreta esse delírio como a realidade. E aí, ou a pressão sobe, ou desce, ou, no meu caso, ela subia e descia. Então, no mesmo dia, eu tinha crise de pressão de 22/18 a 8/4. Então, eu fui internado várias vezes. E aí, o que é terrível é que no trajeto, eu fui de ambulância. No trajeto do Mackenzie para o INCOR, nesta época eu era um dos diretores do Mackenzie, a minha pressão normalizava. E aí o médico olhava para mim e falava: Você não tem nada. Só que entre o Mackenzie e o INCOR eu já tinha morrido 10 vezes. Você sente a Professor, morte presente, né? Para mim foi bom porque eu perdi o medo da morte. Ela não é tão feia como parece, não, né? Pelo contrário, é muito sedutora. E aí eu fiz uma pesquisa, porque isso foi em 2004. Na época não tinha muita coisa sobre a cura do pânico, não é? E só restava o remédio, e eu me dei muito mal com os remédios, embora muito bem atendido por um psiquiatra. E aí eu comecei a pensar, bem, se a mente se ilude para o mal, ela também se ilude para o bem. E é isso mesmo. Então, eu comecei a trabalhar com o diálogo interno. Na época, eu fiz uma formação em transericksoniano. O trabalhar com o diálogo interno, que é quando vem o pânico e a sensação de morte, eu parava. Faz exatamente 20 anos que eu não tenho pânico. E acho que em mim não vai voltar mais, que acho que eu consegui entender. Então, quando começava a sensação de pânico, eu parava e pensava: isto é só uma sensação, isto é só um pensamento, e aconteça o que acontecer, isto vai passar e a vida vai continuar. E desenvolvi também o treinamento autógeno, né, que é o relaxamento a partir do corpo. Porque olha só, quando a gente pensa na mente, por isso que eu publiquei aqui o curso do sono, quando a gente pensa na mente, a mente ela é muito mais sugestionável do que a gente imagina. É por isso que tem multidões seguindo bobagens, acreditando em bobagens, não é? E coisas que não vão acontecer nunca, enfim. Mas você pode usar, por exemplo, o Dr. Schutz, todo mundo usa a mente para relaxar o corpo. O Dr. Schutz, que foi um alemão que viveu na Alemanha na Segunda Guerra Mundial e atendeu aqueles milhares de soldados e familiares alemães destroçados, ele
ensina o caminho inverso. Como o corpo pode relaxar a mente. Então, por exemplo, se você olhar no espelho e se ver no espelho e você fingir que está sorrindo, depois de 30 segundos, o seu cérebro vai ler como sorriso e você vai sorrir de verdade. Também, se você se olhar no espelho e começar a se imaginar chorando, a partir de 30 segundos você vai chorar de verdade. Bom, gente, mais alguma pergunta? Eu tenho, professor. Não. O senhor falou do transtorno do pânico, que dá essa ansiedade generalizada e essa questão física, de sentir mal no físico. E Sim. isso a minha tia tem. Eu queria saber o seguinte, e quando a pessoa não sente assim mal com ela, por exemplo, eu vou morrer, tô passando mal, mas ela sente como se alguém de fora vai fazer o mal para ela, vai matar ela, ou quer algo ruim com ela. Quando o pânico vem externo, isso seria o quê? Tá dentro desse transtorno de pânico? Você quer repetir o momento? Eu fiz uma viagem, agora eu fui para Marte. Não tem problema não, que isso. É assim mesmo, porque né, a gente vai pensando tantas coisas, né? Vai falando, É, vai pensando. É assim, a minha tia sente esses sintomas aí que o senhor falou do transtorno do pânico, que parece que está morrendo, dá taquicardia, aumenta a pressão, sim, passa muito mal, né? Já a minha mãe, ela tem sintomas de pânico diferentes. Aí eu queria saber se é a mesma coisa. sim. São externos, como se alguém está planejando algo ruim ou que vai fazer algo mal, são Então, coisas de fora, não então, são, ela não passa mal, sabe? o pânico da sua mãe já é construído Vai retirar? de Não, vai, defesas agora todo mundo vai psicóticas. completar. Não, não completou nunca. Separou? Vamos talvez isso. Ô, Ana Márcia, você pode fechar o microfone do... Aqui, ó, você tem que sempre andar assim, puxado atrás. Bom, você entendeu o que eu falei da sua mãe? Que de repente ela cria ela já tem algumas defesas, não é paranoia, mas defesas paranoicas. Aqui E, alguém escreveu, entendi. Professor, entendeu? professor, o senhor me permite adicionar um comentário interessante, que, né, já que estamos Sim, falando depois eu vou sobre ler dois pânico, comentários aqui, tá bom? sim, o senhor me permite adicionar mais um comentário? Pois não. Então, eu sou professor e teve uma época que eu estava procurando uma escola para lecionar, eu sou de história, e eu até fechei o acordo com a escola e eu fiquei um dia na escola, porque, na verdade, eu fui substituído de professor para psicanalista do diretor, né? Porque eu também sou psicanalista. Ele desenvolveu um pânico horroroso, de medo de avião, e ele viajava com uma certa frequência, né? Sim. Medo de avião, medo, medo de carros. Eu até vou dizer que é algo assim muito esdrúxulo, medo de carro de luxo. Ele tinha um carro, né? Na época ele tinha um excelente veículo, né? E quando a gente começou a fazer análise, que foi aí que eu disse para ele, olha, se eu fosse ser professor da escola, eu não vou ser seu analista. Mas se Sim, eu fosse ser analista, eu não serei professor da escola. sim, Aí ele topou para a gente ficar de fora. O que eu compreendi com ele, é claro que todas as regras têm exceção, né? Essa não vai ser a única diferente, né? O que eu compreendi com ele com o período de sessão que nós sim. tivemos é que o pânico dele estava muito atrelado a um horror que ele tinha de voltar a ser pobre. Ele tinha Sim, pavor vai de ser ter pobre, porque, o medo, ele é inerente à natureza humana. O problema é que a nossa mente é complexa e ela tende a generalizar, né? Assim, sim, tem pessoas que têm medo, por exemplo, de pessoas, né? No sentido, não no sentido de segurança, mas no sentido de temer mesmo, né? Então aí generaliza. sim. O que eu acho interessante é que, assim, eu sou ainda muito freudiano. De um tempo para cá que eu estou me abrindo mais Sim, para outros autores, né? Jean sim, Laplanche.
O Ferenczi, que é uma outra forma de psicanálise também, né? Mas, no fundo, tudo que eu ainda estou conseguindo ver é que no cerne da questão dos pânicos, né, das síndromes de pânico, as pessoas que eu já atendi, todas elas têm um sintoma, é uma palavra que está em desuso, mas dentro de alguns centros psicanalistas ainda usam, né, que é um encontro histérico do indivíduo, né? Como que eu posso dizer? Não faz sentido uma pessoa, né, não na minha lógica, não na lógica das pessoas que estão aqui, não faz sentido uma pessoa ter medo de um status financeiro, quando ele tem. Sim, a questão, aí eu vou. Meu hobby é pescar, né? Eu gosto de pescar em alto mar, rio, tudo. Eu tenho uma casa com um lugar desse. E a semana passada eu estava lá e o peloteiro que guia a lancha, né? Ele tem pavor de trovão. Pavor. Mas pensa no pavor. Ele fala, doutor Mastro, eu vou, mas se trovejar, não precisa nem de motor, porque eu mesmo remo para voltar. Aí eu, né, na minha ingenuidade, expliquei, olha, mas você sabia que o trovão é o choque de duas nuvens e que perigoso mesmo é o raio que a gente vê primeiro e depois a gente escuta o som do trovão, mas o que ocorreu primeiro foi o choque das nuvens que gerou o trovão. Como a velocidade do som é menor que a velocidade da luz, o raio chega primeiro e o trovão depois. Então o trovão não faz, não, não tem perigo nenhum. Ele falou, doutor Maspoli, eu acredito no senhor. Difícil é convencer minha cabeça. Vamos lá. A mente ansiosa faz o sistema endócrino entrar em estado de alerta. Isso. Atuam com mulheres vítimas de violência, que é a Lanusa, né? Atuam com mulheres vítimas de violência doméstica, ocasionado principalmente pelos companheiros, e muitas entram em surto quando são acolhidas institucionalmente, pois são retiradas do seu convívio. Dentre as características apresentadas estão conversas com animais, gatos, escutam vozes, enfim. Esse surto aqui, Lanusa, chama-se Síndrome do Estresse Pós-Traumático. Isso ocorre naturalmente em quem passou por trauma violento, né, perda. Em geral, esse tipo aqui de surto, ele desaparece em 3 meses. Como melhor agir diante disso? Pois toda a equipe fica em risco e muitas vezes o atendimento psicossocial não dá conta. Olha, o procedimento padrão hoje é acolher sem questionar. Se ela ouve vozes, é voz mesmo, se ela vê mesmo, não é? Porque eu acho que elas vivem diante de tanta ameaça que quando se livram da ameaça, nos primeiros meses pioram, pioram. Eu acho que eu acho que o relaxamento autógeno, não é? Ajuda muito. Só um minutinho que eu vou publicar algo para vocês aí. Bom, eu vou aqui atendendo aqui. Eu estou publicando aqui um relaxamento guiado por mim, né? Se interessar, você pode aprender a fazer e depois fazer com as pacientes. Bem, eu estou encerrando. Enfatizo mais uma vez que nós estamos lançando um curso
e queremos garantir 20 vagas com o preço da metade do curso. Professor, Psicanálise. Se vocês tiverem alguma pergunta, professor, é a Sally, tudo bem? tudo bem, Só Sally. queria dizer que no início da aula meu microfone não funcionou. Eu queria só agradecer essa aula, dizer que eu estou muito feliz em assistir mais uma aula sua. Sempre foi um Obrigado. prazer, suas aulas sempre foram maravilhosas na graduação. Agora eu sou psicóloga e estou no Eu curso seu de sei. pós-graduação, já de psicanálise clínica da Uniaberta. Gente, o curso é maravilhoso, viu? Obrigado, Super Sally. indico, gente. Isso de você é um elogio, viu? Estou super satisfeita. Obrigado. Um beijo. Tá, tchau. O link do curso do sono. Vou mandar de novo aqui que estão pedindo, né? Bom, vocês têm alguma pergunta? Façam a pergunta, né? Que nós estamos caminhando para o final. Eu vou abrir para 3 perguntas para não ficar muito tarde para nós. Todos nós. Professor, Eu gostaria, professor. Aqui de novo o link que pediram para eu publicar. Pois não. Aqui tem o link do YouTube, aqui tem o link da meditação de Jacó, enfim. Quem que pediu a palavra? Eu, Luiz. professor, pode atender. Teve uma pessoa que chamou antes, pode atender. Pois não. Quem chamou antes? acho que foi eu, professor. Pois não, É o Roberto. Roberto. Eu gostaria que o senhor falasse alguma coisa sobre pessoas que, num grau profundo de dor e sofrimento, se abstêm da realidade. Parece que criam um mundo paralelo. Eu li alguma coisa sobre isso na Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração, né? Que eles se abstiam da realidade, saíam dali para poder suportar o sofrimento. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, se isso tem a ver com a aula de hoje ou não. Tem, mas não é aí, por isso que a gente fala. O surto, muitas vezes, ele é benéfico, né? Quando, por exemplo, o avião caiu, aquele lá, daquele time de futebol lá do Rio Grande do Sul, lembra lá? Sim, Parece que Chapecoense. teve um sobrevivente, não é? Isso. Então, geralmente o sobrevivente, nesses casos, né? O que que ocorre? O sobrevivente, ele fica dias vendo as pessoas vivas, conversando com elas, acordado. E enquanto ele estiver nesse estado, não se deve dizer o que aconteceu. Se ele disser, mas o fulano me visitou, ele esteve aqui, me trouxe um abraço. Por que que esse tipo de surto é benéfico? Porque a mente está precisando de tempo para digerir e elaborar o que aconteceu. Em algum momento, ele mesmo vai chegar para o médico e dizer, ou para a enfermeira, dizer assim, morreram todos, não é? E aí ele deprime, fica dias deprimido. Então, diante de violência extrema, de tortura, as pessoas tendem a se refugiar dentro de um- uma estrutura dessas, de fantasia, ou de sonho. Entendi. Obrigado, professor. Obrigado. Mais alguém? Publiquei a meditação também. Mais alguma pergunta? Oi, professor. Oi, professor. Obrigado, Ingrid, pela indicação. Gente, visitem lá o meu canal, visitem lá o Instagram. Eu estou em toda parte, só não estou fisicamente porque não dá. Vamos lá, pergunta, Luiz. Professor, tem a bioenergética do. Eu esqueci agora o criador da bioenergética. Tem Reich, William os Reich. exercícios pós-traumáticos, né, também, Tem. que eu acho que Muito tem uma bom. eficácia. Mas o senhor falando das suas publicações do trauma transgeracional, eu fiz uma formação em constelação familiar por conta de um cargo que eu Sim, ocupei na OAB aqui de Pernambuco. E aí eu precisei acompanhar isso junto aos tribunais, em alguns tribunais do Brasil. E sim. aí eu queria saber o seguinte, eu tenho muita reserva, apesar de ter a formação, mas o senhor já teve contato com a constelação familiar? E se houver algum ponto de interseção com esse estudo dos traumas transgeracionais? Olha, Outro ponto é o seguinte, eu ganhei um curso desses de especialização em nível de pós do José Roberto Marques do IBC,
ganhei em 2018. Eu ainda não tive coragem de fazer, porque eu acho que é tão, vamos dizer assim, a teoria do trauma, tanto do Freud, quanto do Jung, quanto da neurociência, é tão profunda que não dá para banalizar isso, sabe? Assim, eu às vezes quero ir fazer, essa semana mesmo eu estava pensando de falar com o José Roberto Marques para ele doar para alguém, se eu não poderia doar para alguém. Mas ele manteve, eu recebi de novo a confirmação e eu estou em dúvida. Eu falei, o que que eu vou fazer lá, meu Deus? Porque me parece que a constelação familiar, com todo respeito, se tem aqui algum constelador, continue constelando, eu não faço, não vá por mim. Mas é que a gente eu levei mais ou menos 10 anos de pesquisa para compreender o trauma transgeracional, a transmissão do trauma transgeracional, como se processa, e a ressignificação do trauma transgeracional. Eu não acredito que isso possa ser feito em um mês. Não acredito. Eu não acredito. O que eu acho que pode acontecer para encerrar a aula é que você sabe a Coca-Cola que você sacode, sacode, depois você abre e vai. Eu acho que o que eles podem fazer em 15 dias é sacudir a Coca-Cola, né? Remexer nos traumas todos e depois mandar essa pessoa para casa sem nenhuma condição. Gente, uma boa noite.